Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um bate-papo, mais uma entrevista aqui no canal da Nova Concursos e hoje com um convidado extremamente especial. Ele que já foi aprovado em alguns concursos públicos, tem muitas dicas para passar para vocês, tem um canal no YouTube muito recheado de dicas, técnicas de estudo, análises digitais, então muito conteúdo gratuito para vocês, que é o Jack Ferraz, ele que é técnico do IBGE. Seja muito bem-vindo, Jack. Obrigado, professor Diego, obrigado pelo convite. Estamos aí para responder as dúvidas e dizer também um pouco sobre a minha trajetória no mundo dos concursos. É isso aí, acho que vai ser bem enriquecedor para quem está nos assistindo. O Jack tem uma trajetória muito vitoriosa e tem muita coisa para passar para vocês. Então, para começar, Jack, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, desde o momento em que você se decidiu estudar para concurso público até o momento em que você foi aprovado para técnico. Pode fazer um resumo que depois a gente vai explorando os principais detalhes. Sim, cara, minha história é parecida com a maioria dos brasileiros. Eu comecei do zero, trabalhei como boia fria no início da minha vida laboral, digamos assim, com 16, 17 anos. Terminei o segundo grau, ensino médio na minha cidade e não tinha muitas oportunidades, né? Moro no interior de Santa Catarina, sempre morei aqui, e na cidade que eu morava havia uma grande demanda para o trabalho rural, para principalmente trabalhar com maçã, colheita de maçã, caqui, essas frutas de clima temperado, digamos assim. Minha região é uma região bastante fria, até vocês podem perceber aqui pela minha roupa. Estava falando com o professor agora há pouco, estava fazendo menos 2 graus hoje aqui, então realmente muito frio. Vocês podem ter uma ideia de como que é para você trabalhar como boia fria numa região dessa. Então, trabalhei por volta de 2004, 2005 anos agora, mas no início da minha vida trabalhei em vários trabalhos braçais até, só que eu percebi que isso não era para mim, né, cara? Não que eu não tenha me esforçado, não que eu não tenha dado o máximo de mim nesses trabalhos, mas eu, como um cara teoricamente franzino, teoricamente fraco até para esse tipo de trabalho, eu percebi que, por mais que eu me esforçasse, não ia muito longe naquilo. E isso foi até uma coisa boa para mim, porque fez com que eu pensasse em estudar mais, né? Apesar de na minha família o pessoal não dá muita bola, digamos, para isso. Minha família é sempre muito humilde, minha mãe nem tinha terminado o ensino fundamental. Na verdade, na minha família, do lado da minha mãe, pelo menos, que é a família que eu conheci, não tinha ninguém que tivesse sequer o ensino médio. Então, depois que terminei o ensino médio, eu era o cara estudado, entende? Eu também tinha um pouco disso. Não, eu sou já um cara estudado, então não precisa estudar mais. Tal. Mas eu percebi que não é bem assim, que nos dias atuais você precisa, sim, estudar muito. Então, eu comecei a pensar, para eu pagar uma faculdade, eu preciso ter um bom trabalho. Com o valor que eu ganho por dia aqui, jamais vou conseguir pagar faculdade alguma. Então, o que eu fiz? Um dia, indo nos correios da minha cidade, vi lá uma plaquinha dizendo lá que precisava de atendente comercial, tá, um concursinho simples. Eu não tinha internet, não tinha nada na época. Me apeguei à biblioteca, comecei todo dia na biblioteca, me inscrevi nesse concurso para atendente comercial dos correios na época. Era uma vaga só para sétimo, oitavo, mas sabe como é que é a Correio? Eles acabam chamando sempre além do número de vagas, e acabei sendo chamado. Trabalhei durante 7 anos nos Correios, fui progredindo à medida que o tempo passava, saí de atendente comercial, virei gestor de uma agência pequena, depois fui para uma agência um pouco maior, e quando eu percebi que para eu galgar degraus maiores, eu dependeria de política, né? Você sabe como é que é Correios e outras instituições públicas por aí, você depende de ser afiliado a algum partido, enfim, para você conseguir uma função melhor, digamos assim. E quando eu percebi que para eu subir na carreira, eu teria que me corromper de alguma forma, nesse meio tempo eu já estava fazendo faculdade de administração, só para fazer um paralelo. E eu acabei optando por estudar para outros concursos, e nesse ano, foi ano de 2013, acabei estudando para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, acabei estudando Ministério da Fazenda, que hoje foi incorporado pelo Ministério da Economia, assistente técnico administrativo, estudei também para técnico de IBGE, estudei também para o TJ Paraná, TRF4, se não me engano foram esses. E também teve Caixa Econômica um pouco antes também. Mas eu acabei sendo aprovado e chamado no IBGE, no Ministério da Fazenda. Figurei na lista de aprovados do TRF4 e TJ Paraná, mas fiquei na lista, sim, mas acabei batendo na trave ali. E apesar de ser bastante diferente IBGE, de Tribunal de Justiça, eu consegui conciliar todos os estudos nesse ano, porque eu tinha aquilo na minha mente, eu tinha aquela motivação de que para eu melhorar de vida, para eu sair da situação que eu estava, no meu status quo, eu deveria estudar, e não interessa para que concurso fosse,
O básico é sempre o mesmo, português e matemática, você tendo uma boa base, depois o resto você vai incorporando ao seu aprendizado. Isso fez com que neste ano de 2013 eu fosse chamado para o IBGE, no final de 2013, 2014, e 2 meses depois que eu estava no IBGE, fosse chamado para trabalhar como assistente técnico administrativo no Ministério da Fazenda. Esse cargo eu recusei, levei lá o termo de renúncia. Isso inclusive, é um dos maiores orgulhos da minha vida, o fato de eu ter chegado na Secretaria da Receita Federal da minha cidade, aqui, que todo mundo achava, nossa, vai trabalhar na Receita. Apesar de não ser auditor, como é o cargo que a maioria almeja, eu trabalharia na Receita, eu teria um status legal e tal. Mas eu cheguei lá com o termo de o pessoal todo me esperando, os caras tudo engravatados, eu bem simples, lá, não quero trabalhar com esse negócio. Eles, mas por que você não quer trabalhar aqui, cara, tal? Você poderia trabalhar aqui, assistente administrativo, tal, você trabalhava no Correio, né? Eu trabalhava nos Correios, mas agora eu sou técnico do IBGE, eu trabalho numa função que eu gosto, eu faço muitas coisas que eu nunca conseguiria em outros cargos mais do que aqui, então esse foi um fator determinante para que eu não optasse pelo Ministério da Fazenda na época. Mesma coisa ocorreu mais tarde, o pessoal do TJ acabou mandando e-mail ali para ver se tinha interesse, eu acabei também não me interessando, porque é diferente, cara, é diferente de você morar numa cidade pequena, uma cidade do interior, por exemplo, a minha cidade tem 30 mil habitantes, mas tem um dos melhores IDHs do país. Se eu fosse trocar pelo TJ Paraná, eu moraria em Curitiba, que não deixa de ser uma cidade boa, mas mesmo assim, é cidade grande sabe como é que é, né? É aquele tumulto, aquele trânsito, aquela questão mais complicada, vocês devem saber isso melhor que eu. Caramba, então basicamente você foi aprovado em 4 concursos em que você recebeu ali a convocação, só que dá para concluir que hoje você está numa função onde você consegue conciliar uma boa qualidade de vida, né, porque está numa cidade pequena, mas com IDH muito desenvolvido e ao mesmo tempo exercendo uma função que hoje você está curtindo muito bem. O que você faz hoje no IBGE? Eu sou técnico em informações geográficas e estatísticas, é um cargo de nível médio, né? Mas é um cargo que me proporciona várias vivências. Eu posso andar pelo interior, aqui pela zona rural, eu faço mapeamento de municípios, a gente coordena também, né, em época de censo, aqui a gente coordena toda a questão funcional do censo agropecuário, por exemplo, que ocorreu em 2017, agora o censo demográfico vai ocorrer em 2020, mas é óbvio que a gente está sempre tentando, né? Eu não me acomodei, até fiquei acomodado, digamos, por 1 ano ou 2, mas agora voltei ativo no IBGE, pretendo seguir no IBGE e talvez um cargo de analista, talvez que também é uma função que apenas através de concurso público você consegue, né, que é analista do IBGE, e talvez na área de gestão, de planejamento, que é a minha formação de administração, e também faço administração pública, uma especialização, eu acho que a tendência é que eu siga mais nessa linha. Então hoje você continua focado em concurso público, mas em nenhum outro órgão, o seu foco hoje é crescer no IBGE mesmo. No momento, sim. É legal porque dá para perceber mais ou menos o seu perfil. O seu perfil dá para ver que é mais um perfil mais dinâmico, né? Porque geralmente os órgãos públicos têm aqueles cargos que você tem uma rotina mais previsível, o seu você acaba rodando em várias cidades, acaba tendo um dinamismo maior, né? Toda questão de perfil você se encontrou no IBGE, é bacana isso. É bastante interessante. Deixa eu te fazer uma IBGE pergunta. Eu recomendo bastante para o pessoal, porque é um órgão que te disponibiliza essa questão de você pode sair, um dia você pode ficar na agência, outro dia você tem um banco de horas legal, ali você pode aproveitar para estudar, enfim, eu acho bem interessante. Tem essa também, né? Banco de horas, sobrou um tempinho, dá para estudar. Sim. Pô, que bacana. E deixa eu te fazer uma pergunta, dentro dessa sua trajetória de concursos públicos, você foi reprovado em algum concurso? Ministério da Agricultura, eu fui reprovado, digamos assim, eu nem a minha redação corrigida, né? E a Caixa Econômica também, eu não fiquei entre os aprovados, não. Principalmente porque são cargos, assim, que demandam bastante conhecimento específico, né? Conhecimento bancário, até tentei, mas não foi, cara. Né? Eu preferi focar em um cargo que pagasse um poupouco mais, inclusive técnico do IBGE, que não é tão concorrido assim, porque eu não sei porque o pessoal tem uma coisa, assim, com banco, Caixa Econômica, Banco do Brasil, acaba tendo uma concorrência muito alta, você tem que estudar um conteúdo bastante específico para aquilo que você não vai usar em lugar nenhum mais. Então, como eu não foquei tanto, assim, no específico da Caixa, acabei não sendo aprovado. O mesmo aconteceu com o Ministério da Agricultura, porque tinha muita pergunta lá relacionada à agricultura em si, que por mais que eu conheça bastante aqui na região, não tem aquele conhecimento tão aprofundado das técnicas, enfim. Para você ter uma ideia, caiu uma pergunta no concurso do MAPA que perguntava como que era o nome da criação de codornas. Nossa. E eu não fazia ideia, né? Tinha cotornicultura, tinha cotonicultura, tinha cutornia, mudava uma letrinha, uma coisa para outra e daí... Enfim, foi algo que eu também não consegui porque destoou muito do que eu já estudava, né?
Cobrava muito específico. Você foi bem estrategista, né? Você não desviou do foco, fez outros concursos, mas sempre mantendo aquele foco, principalmente no IBGE. E deixa eu te fazer uma pergunta agora sobre a metodologia que você utilizou nos seus estudos, porque eu acredito, posso estar enganado, mas eu acredito que do primeiro dia que você começou a estudar, foi aprovado nos Correios e depois numa segunda fase focado no IBGE, eu acredito que o seu estudo deve ter mudado, você deve ter sido aperfeiçoado ao longo dos anos aí nessa sua trajetória. Como que funcionou primeiro o seu primeiro foco dos Correios? Como é que era a sua rotina de estudos? A minha rotina nos Correios era bem diferente, porque era outra época, né, em 2006, 2007, então... Na época não tinha internet, né? Já começava por aí. A maioria das pessoas também, na época, as pessoas que estudavam, pelo menos para os Correios, não tinham, acredito eu, né? Porque é um cargo mais baixo e geralmente as pessoas que tinham internet já, elas estavam bem à frente naquela época e optavam por cargos maiores. Mas eu estudei bastante na época por livros mesmo, por apostilas, ia muito na biblioteca, eu pesquisava conteúdos, assim, revisava muito coisas que eu tinha aprendido na escola, mas não tinha dado muita atenção na escola, regra de três compostas, toda essa questão da matemática que a gente acaba passando por cima na escola, por achar muito chato até. Então eu fiz meio que uma revisão geral do tempo de escola, fui focando no edital, peguei o edital dos Correios, lá vi todo o conteúdo que ia cair, por exemplo, análise sintática, vamos estudar análise sintática, revisava tudo. Agora vamos para o próximo. E item a item no edital, isso fez com que eu fosse aprovado, apesar de na época não ter internet. Mais ou menos a mesma coisa eu fiz no IBGE, só que daí eu revisava item a item do edital, com base com o que eu pesquisava na internet, também com alguns cursinhos que eu tinha adquirido, e acabei fazendo uma estratégia assim, eu estudava pelo PDF, assistia a videoaula, depois resolvia questões, e as questões que eu errava, eu anotava. Fiz inclusive uma planilha, um documento no Word escrito, questões que errei e não errarei mais. Então eu escrevia lá. Eu errei tal, por quê? Porque eu escrevi isso e na verdade era isso. Então, rotineiramente eu revisava esse documento, isso fez com que eu, no final, tivesse, né, um maço grande, né, se eu fosse imprimir de papelada, dizendo as questões que eu tinha errado e por que eu errei, mas isso fazia com que eu não errasse mais aquilo, isso foi bastante útil para meus estudos. É uma estratégia muito inteligente, né? Engraçado você falar isso, que a gente está no meio de um desafio de 21 dias no Instagram da Nova Concurso, todo dia 7h30 da manhã a gente entra ao vivo e tal, e esses dias eu falei exatamente o que você falou, porque a galera geralmente quando faz simulado da forma errada, né? Faz a prova ali, vê a nota e beleza, bola pra frente, segue pro próximo conteúdo. Você não, você olhava aquilo que você tinha errado, fazia um mapeamento, fazia um raio-x do último simulado e depois reestudava aqueles pontos que você errou. Ou seja, nada mais inteligente para ir fechando as arestas, né? Chega uma hora que não tem mais como errar, você acaba repetindo tantos mesmos assuntos e já investigou a fundo cada um daqueles assuntos que não tem como errar mais. Acho que é por isso que sua trajetória foi tão rápida, né? Em pouco tempo que você começou a estudar, acabou sendo aprovado. E qual foi a técnica que você usava para revisão, por exemplo? Era resumo, era mapa mental, anotação? O que você fazia para revisar o conteúdo? Revisava o conteúdo basicamente através desse documento aí, das questões que eu errei. Obviamente, eu também fazia mapas mentais e alguma coisa assim, métodos mnemônicos, né? Tentava, quando é coisa muito decoreba, você faz método mnemônico, você vai tentando acertar. Inclusive, para o IBGE, tem um método mnemônico que eu citei. Inclusive, fiz um vídeo no meu canal a respeito para a pessoa que estiver estudando para o IBGE, ela decorar quais são as diretorias e as coordenações do IBGE no Rio de Janeiro. Ela consegue destrinchando lá através de uma associação maluca, assim, mas você sabe que quanto mais doida a associação, é mais fácil você decorar. Inclusive, eu fiz essa associação na época lá, e até hoje eu lembro, e consigo decorar, consigo recordar exatamente quais são as diretorias do IBGE e as coordenações, que são muitas, inclusive, mas eu acho que método mnemônico, mapa mental e esse documento que eu utilizava ali com as questões que eu errei faziam parte da minha revisão. Quase todo dia eu relia esse documento e isso fazia com que eu tomasse mais tempo relendo, né, revisando, mas fazia também com que esse conhecimento fixasse na minha memória, né? Pô, excelente. Só por esse bate-papo curto já dá para perceber que você tem uma boa bagagem de neurociência, né? Porque são poucos que entendem isso, que o cérebro ele tem uma facilidade para associar coisas absurdas, coisas engraçadas. E você já usava essa técnica nos seus estudos e é o que falou, hoje você não esquece mais aquilo que você revisava com essas associações mais absurdas. Realmente, pô, funciona pra caramba.
E como é que funcionava a sua rotina? Você estudava quantas horas por dia? Olha, a minha rotina era bem complicada na época que eu estudei para esses concursos aí, pós-Correios, digamos, né? Porque minha filha tinha em torno de 1 ano, 2 de idade, e minha esposa trabalhava, e eu trabalhava nos Correios durante o dia e ainda fazia faculdade à noite. Caramba! Então era bem complicado, era bem difícil. Acordava 6 da manhã, né, um pouco antes, às vezes, 5h30, e ia estudar. Podia estar nevando, inverno igual está agora aqui na minha região, mas eu estava lá estudando. E depois, quando chegava em torno de umas 7h30, dava umas 2 horas de estudo, eu levava minha filha para a escola e ia trabalhar, para a creche na época. E depois, quando estava no trabalho, sobrava um tempinho lá, eu era gestor da agência, fazia tudo que eu tinha que fazer e eu pegava lá e estudava, lá na salinha separada. A mesma coisa acontecia na faculdade, no intervalo da aula, quando estava próximo de um concurso importante, eu pegava o material que eu tinha lá impresso e dava uma estudada lá, uma revisada no intervalo das aulas. Pô, muito bom. É sempre esse perfil que a gente fala que o banco de aprovados está cheio, né? Porque uma experiência pessoal, eu tive uma fase na minha vida que eu juntei um pé de meia e tirei só para estudar. Então eu ficava o dia inteiro para estudar e não estudava. A gente percebe que geralmente quem tem o dia inteiro para estudar acaba negligenciando, procrastinando, não valoriza. E pessoas com o seu perfil, que à época, pô, trabalhava, tinha com filha, esposa, faculdade. Pô, você tinha agenda lotadíssima, mas parece que para esse perfil, cada minuto disponível é uma preciosidade, né? O foco acaba sendo muito maior, o tempo é muito mais precioso para se aproveitar. É importante destacar isso, porque tem muita gente que eu escuto às vezes, falar, professor, para mim não dá mais, concurso não tem mais jeito, porque hoje eu tô casado, com filhos, com trabalho, não tenho mais tempo. E tudo é uma questão de organização. Presumo que você provavelmente é muito organizado com a sua rotina, né? Eu já fui bastante organizado, mas essa questão que eu falo, que você comentou é bem verdade. Quando você tem bastante tempo, você não consegue aproveitar tão bem. Quando você tem menos tempo, você aproveita melhor. Eu agora tenho um pouco mais de tempo e tenho um pouco mais de dificuldade de ter aquela motivação, aquela rotina todos os dias, até porque a motivação muitas vezes vem da dificuldade, né? Eu estou numa situação um pouco melhor do que eu estava, isso faz com que, querendo ou não, a gente se acomode um pouco. Agora, quando você está numa situação mais complicada, quando as contas estão pegando no fim do mês, quando você não está conseguindo comprar as coisas que você quer e que você precisa, não necessariamente que você quer, aí parece que cada minuto é precioso para estudar e a sua motivação vai lá em cima. O foco realmente é a motivação, você tem que se manter motivado. Agora, inclusive esse canal que eu tenho no YouTube, Jack Ferraz, aí, tem me ajudado muito, até mesmo a questão de estudos. Eu tinha dado uma acomodada, depois que abri esse canal, comecei a estudar de novo, comecei a inclusive ver vários exemplos de pessoas assim que me acompanham ali, que dão depoimentos pessoais, que eu vejo que tem uma situação muito mais difícil que a minha e conseguiram até mesmo galgar degraus bem maiores do que eu, né? Como eu digo, tenho um cargo de nível médio, ainda não sou ninguém assim financeiramente falando, mas a gente está sempre tentando, porque para quem saiu do zero, é uma grande coisa você ter um cargo de nível médio que pague 6, 7 mil reais por mês. Agora, quando você já é um cara que saiu de uma boa base familiar, você não dá tanto valor assim. Então, talvez o fato de eu dar bastante valor para esse meu cargo tenha me deixado um pouco acomodado, mas agora a gente está tentando voltar ativo aí. Realmente, só se cria diamante sob muita pressão, né? Então, o que acaba tirando a gente da zona de conforto são as pressões. Eu particularmente admiro muito quem consegue ter uma rotina disciplinada de estudos sem pressão nenhuma, sem nenhum problema. E eu percebo muito que a maioria dos aprovados são dessa rotina, né? O cara às vezes não tem tempo pra nada, família, estudos, faculdade, trabalho, e como você consegue tirar desses poucos momentos, boa qualidade de estudo. Aí que você falou, chegou num patamar bom, num patamar aí de conquista, você foi aprovado, agora a dificuldade é outra, né? Ganhar motivação para continuar estudando. E aliás, a sua estratégia é muito boa, porque eu já fiz isso. O canal do YouTube motiva muito a gente. Na medida que o canal vai aumentando, mais inscritos, o seu, pelo que eu vi, tá com mais de 18 mil inscritos. Então, quanto maior o número de inscritos, maior a pressão, a responsabilidade, né? Para trazer um conteúdo de qualidade. Isso mesmo, porque você tem que dar o exemplo, né? Agora, se você simplesmente relata as suas conquistas, mas você não dá o exemplo de novas conquistas ou de motivação mesmo para você continuar estudando,
e servir de exemplo, né, para o pessoal. É difícil você falar o que você não faz, né? Então, por isso eu me vi quase que na obrigação de voltar a estudar. Exatamente. Você tem muito canal, às vezes, que não cresce justamente por isso. São canais que repetem dicas de outros canais e não tem aquela experiência pessoal. E talvez o grande desafio seja pegar toda a sua experiência e passar de uma forma simples para quem está começando, né? Porque é aquilo que a gente fala, há pessoas que aprendem no amor, há pessoas que aprendem na dor. Você pagou o preço, provavelmente, para ter a experiência que tem hoje. E para passar adiante, a gente sempre tenta passar de uma forma mais palatável, mais simples, né? Para a pessoa não passar pelas mesmas dificuldades, já passar na frente, já aprendendo com base nas experiências do próximo, né? E como é que funciona a sua rotina no canal do YouTube? Porque, além de tudo, esposa, filha, trabalho, estudos, agora você ainda conciliou o canal do YouTube. Agora eu virei, digamos, youtuber, né? Até não, esse termo é meio... Muita gente acha pejorativo, né? Mas não seria youtuber, né, exatamente. A gente simplesmente tem um conhecimento e a gente coloca na internet aí, fala pro pessoal as coisas que deram certo para mim, assim como você deve fazer, Diego. Porque quando você faz alguma coisa que funcionou para você sendo uma pessoa comum, você não tem nada de extraordinário, e que melhorou sua vida de alguma forma, eu acho que você tem que compartilhar com as pessoas, porque o universo todo dá a impressão que ele conspira para o seu bem, até para melhorar para você mesmo, quando você compartilha. Eu percebo que desde que eu abri esse canal, foi em janeiro desse ano, agora, muitas coisas, muitas realizações aconteceram na minha vida que eu nem imaginava, assim. Questões assim, eu vou citar um exemplo aqui. Eu falei para você que, inclusive, em off antes, que eu tenho que ter muito cuidado com as coisas que eu falo no canal, por causa que é IBGE, né, é uma instituição renomada, uma instituição fidedigna, tudo que o IBGE fala é verdade, querendo ou não. Eu estou aqui, eu consigo analisar exatamente as estatísticas que tem na minha região, eu sei que não tem nenhum tipo de como que eu posso dizer, de alteração, assim, com viés político, como muitos órgãos têm por aí. E eu acho que depois que eu comecei esse canal aqui, abriram-se algumas portas dentro do próprio IBGE, inclusive, eu não gosto de deixar muito na escura. Quando eu percebi que o canal estava crescendo, eu passei para minha chefia aqui no estado, tem um canal do YouTube, dá uma olhada aí, vê o que você acha desses vídeos aí que eu cito IBGE, que eu mostro o carro do IBGE, se vai ter algum problema para mim ou para vocês também. Ele olhou lá, o chefe da unidade estadual, aquilo, não, cara, tá muito bom, tá de parabéns, tem bastante talento. E eu comecei a ser mais visto, mais notado, digamos assim, no próprio órgão, na própria instituição. Isso fez com que umas funções que antes eu não era e outras questões que o YouTube mesmo vem trazendo aí para mim. Pô, é legal essa sua conclusão, né? Eu compartilho da mesma opinião. Parece que quando a gente quer ajudar o próximo, isso de alguma forma volta pra gente. Eu lembro quando eu comecei a fazer meus vídeos também no meu canal, na medida que o canal foi tomando grandes proporções, muitas portas grandes foram se abrindo para mim também, né? Impressionante. Eu tenho uma teoria que isso é tão fatal, ajudar o próximo é tão fatal quanto a teoria da gravidade, né? Então, você pode até duvidar, você pode até contestar, mas se pular de um prédio de 15 andares ali, o resultado vai ser fatal. Eu até falo isso que para quem é egoísta, para quem é individualista, também funciona. Eu vi uma frase uma vez que eu achei muito interessante, que é o seguinte: se o canalha soubesse o valor, as vantagens de ser bom para o próximo, ele seria bom por canalice, por interesse, porque isso de alguma forma volta pra gente, né? E o seu canal é prova disso, com muito conteúdo de qualidade, direto ao ponto, sem enrolação lá, e tá crescendo cada vez mais, a gente espera que cresça. E eu achei até interessante, a gente estava conversando nos bastidores aqui antes de começar a nossa gravação, você estava comentando comigo, justamente hoje foi publicado o edital do IBGE, né? Já começou a analisar aí para fazer análise no seu canal? Sim. Pouco antes, realmente, da gente conversar aqui, eu recebi uma mensagem aqui do pessoal, foi publicado o edital do IBGE, aí dá uma olhada. Os inscritos me cobram para isso, né? Eu falei, então vou dar uma olhada, né? Se os caras viram antes de mim, então vamos lá. Então, eu até dei uma olhada aqui, esse edital já estava previsto, foi autorizado em maio, né? A contratação de 234 mil pessoas, pouco mais que isso, para trabalhar no Censo Demográfico 2020 para o IBGE, e o primeiro cargo que seria contratado é justamente analista censitário, que foi liberado o edital agora, sem falar dos cargos do censo experimental, que isso a gente não conta, né? Porque apenas um censo em uma cidade, apenas para testar como é que está o questionário, como é que está a abordagem. Mas realmente definitivo para o Censo 2020 é o primeiro edital, foi publicado hoje,
dia 8 de julho, agora quando a gente está gravando esse vídeo. E é para analista censitário, tem inúmeras funções, são 400 vagas, cara, tá muita vaga, assim, para nível superior, né? A remuneração, R$ 4.200 e mais 458 de vale alimentação, contrato de 1 ano, né? O cargo é temporário, uma função temporária, podendo ser renovada de acordo com o interesse do IBGE por algum tempo a mais. Mas é normalmente 1 ano, 1 ano e meio, não deve passar muito disso. E já está aberta a inscrição, né? Quem quiser fazer inscrição, está aberta aí. Acho que é no site da AOCP, se não me falha a memória, dá uma olhadinha aí, porque já saiu e é uma oportunidade bastante interessante, principalmente para quem já está estudando para o IBGE, mas como a gente ainda não tem previsão, eu acho que seria muito bom essa pessoa que já tem um conhecimento prévio tentar conectar com alguma coisa em relação aos cargos do censo, porque nada impede que você assuma um cargo temporário e depois um efetivo. Nada impede, pelo contrário, você vai ter bastante bagagem já na instituição. Para quem, por exemplo, quer um cargo efetivo, já ocupar um cargo temporário deve ajudar muito, né? Só de respirar o órgão, a motivação já é outra. Com certeza. Sem falar o conhecimento específico, né, que você adquire já na prática, digamos. É nada melhor do que a prática. Na teoria, às vezes, quem é de outras funções fica muito no decoreba, muito abstrato ali. Agora, você viver a função é uma outra história, né? Não tem como esquecer. Realmente é... E saber que realmente é aquilo que ela quer, né? Talvez ela chegue ali e não se identifique. Exato. Até para identificar a própria vocação, perfeito. É um concurso que a gente já vinha trazendo expectativas há um bom tempo. Eu fiz algumas lives aqui falando do IBGE, vai ter concurso, vai ter, e agora vem aí a publicação do edital. Porque a gente vive numa fase muito pessimista, né? É engraçado que até para quem decide fazer concurso público, todo mês, todo ano, qualquer notícia, qualquer fake news aí que aparece, vem aquela galera fazendo um pânico, ah, meu Deus do céu, vai acabar concurso e tal. Eu, desde que me entendo por gente, eu escuto isso. Na sua trajetória, você escutou muito essas notícias de que ia acabar concurso, de alguma forma abalou a sua motivação? Não, eu na verdade nunca me abalou, sempre soube que haveria concursos, e até porque, mesmo em 2013, quando foi o ano que eu mais estudei para concurso, havia alguns papos, algumas insinuações, isso sempre teve, né? Mas quando você está focado em alguma coisa e você sabe que realmente vai sair, tende a sair no próximo 1 ano, no máximo, você esquece isso, porque, enfim, mesmo que não haja concurso a nível federal, como é a questão agora, concurso do Executivo Federal, que está bastante barrado, sempre vai ter estadual, sempre vai ter poder legislativo, judiciário, então eu acho que a gente não pode se apegar a uma coisa só, né? Você tem que focar, claro, naquilo que você quer, mas você apostar todas as suas fichas em um único concurso, eu acho besteira, cara, falando sinceramente. É bacana, provavelmente por você ter essa visão mais lúcida, né? Mais voltada para a realidade, enquanto muitos concorrentes estavam ali desanimando com essas falsas notícias, você estava ali, continuou mantendo seu foco, passou na frente, provavelmente, de muita gente que caiu em notícia falsa. Sim. Jack, eu queria... Esse é o diferencial. Exatamente. Para a gente encerrar, o bate-papo tá super bom aqui, é até bom que fica o convite para outras conversas, outros temas específicos. Eu queria que você deixasse uma mensagem de incentivo, de motivação, para quem começou agora e para quem está estudando há um bom tempo e pensa em desistir, acha que não tem talento para isso, que acha, aliás, que é uma questão de talento. Queria que você deixasse uma palavra de incentivo para essa galera. Olha, a maior palavra de incentivo são os exemplos, né? Se você pesquisar na internet, aí você, meu amigo, que está pensando em parar de estudar por algum motivo, ou você está começando agora e acha que você não é tão inteligente assim, que você não consegue por N motivos, porque você trabalha o dia inteiro, porque você tem faculdade, assim como eu tive na época que eu estudei para o IBGE, eu acho que você está precisando de motivação, você tem que encontrar a sua motivação. O que te motiva a continuar estudando? É um objetivo realmente altruísta? É ajudar a sua família, é ajudar você mesmo, digamos, a promover o bem-estar para os que te rodeiam? Ou você está pensando apenas em passar no concurso para provar para alguém, alguma coisa assim? Porque se você está pensando nisso, vou passar nesse concurso porque eu quero provar para o meu chefe que eu sou um cara bom e tal, e ele, cara, não faz isso. Você faz de maneira altruísta, você pensa o bem que vai causar você passar no concurso público, tanto para você quanto para sua família, e não desiste, porque todas as vezes que você for humilhado ou foi humilhado no seu trabalho atual ou por seus familiares, eu sei que tem muita gente aqui que é desacreditado na família mesmo, o cara tira para estudar lá, mas o pai, a mãe, não, você não vai conseguir e tal. Você faça disso o seu combustível. Inclusive eu cito num vídeo meu aí no canal que é faça da humilhação sua motivação. Se você fazer da humilhação a sua motivação, você vai conseguir ser aprovado, mas você jamais pense em se cobrar daquela pessoa, mostrar, eu aprovei porque você falou isso. Não,
você faça com o seu combustível interno, mas você sempre pense em ajudar, porque, querendo ou não, as pessoas elas não falam por mal, elas falam muitas vezes por desconhecimento ou por qualquer outro motivo que seja alheio à vontade delas realmente, por uma experiência pessoal que não foi tão boa. Então você faça disso sua motivação e não desista, porque a melhor maneira de você conseguir progredir na vida de maneira honesta no serviço público é através de concurso público. Pô, perfeito. Aí vocês ouviram palavras preciosíssimas de quem passou por aquilo que vocês estão passando, pagou o preço e alcançou a aprovação, alcançou sucesso. Excelente. E galera, fica a sugestão para vocês se inscreverem no canal do Jack Ferraz também. Recomendamos, é um canal com muito conteúdo de qualidade. É um canal que eu gosto, eu particularmente, eu me identifico muito com o seu canal, porque eu já vi alguns vídeos que você gravou recentemente, e você grava ali, vai direto ao ponto, sem frescura, sem enrolação. Hoje no YouTube a gente tem que ter uma linguagem mais rápida, e você parece que, como você falou, né, a galera fala de forma pejorativa, mas você já tem o molde do youtuber, ele é uma comunicação mais simples, mais direta, que alcança até aquele sujeito que está começando agora e consegue entender a sua linguagem. Então fica a recomendação e, pô, eu agradeço de coração a essa primeira participação, Jack, que seja a primeira de muitas aí, as portas sempre abertas para você. Eu que agradeço, Diego, pelo convite, é uma honra estar nesse canal que cresce bastante, está cada vez maior, a Nova Concurso tem ótimos materiais, eu já dei uma olhada e realmente tem tudo para crescer cada vez mais. Desejo boa sorte para vocês, assim como vocês desejaram para mim, e sempre que precisar estamos por aí. Pô, é isso aí, tamo junto, agradecemos aí a audiência de todo mundo, já se inscrevam no canal, ativem o sininho aí, ativem as notificações e não fiquem de fora. Jack, muito obrigado, fica com Deus aí, sucesso pra você e precisando aí, tamo junto sempre. Valeu, Jack, até. Um abraço, galera, até mais.